Olá, quem aqui é o Yomoto Kureo. Foi nessa época no ano passado. O Grand Koleos foi lançado e no primeiro test drive destaquei que seu desempenho de condução era muito atraente. Depois houve uma enxurrada de reações negativas no canal. Pensando agora, já faz quase 20 anos que atuo como influenciador e o conteúdo que recebeu mais reações negativas foi sobre o Grand Koleos. Mas agora, um ano depois, a avaliação mudou completamente. Em 2025, conquistou a tríplice coroa de SUV do ano e já vendeu mais de 50 mil unidades. No fim das contas, um bom veículo é algo que os consumidores sabem reconhecer muito bem, independentemente da marca. Daqui a pouco, depois do Grand Koleos, o Aurora 2 já está se preparando para ser lançado. Por isso, depois de um ano, preparei mais uma vez um test drive híbrido para ver se a primeira impressão que tive ainda continua a mesma. A propósito, o título é O X5 dos carros populares. Eu dei o nome de Grand Koleos. Está querendo chamar a atenção. De jeito nenhum, acho que não chega a tanto. A propósito, estou dirigindo um BMW X5 que comprei em 2022 e já rodei 50 mil quilômetros em 3 anos. Toda vez que eu dirijo essa performance básica de condução, o X5 realmente pode ser chamado de referência entre os SUVs. Às vezes penso em trocar de marca de carro, mas fico na dúvida. Será que vou acabar escolhendo outro X5? Então, por que o X5 popular foi chamado de Grand Koleos? Vou explicar para vocês 3 motivos principais para isso. Acima de tudo, o primeiro motivo é este aqui, a dirigibilidade. Ao entrar no carro, o que transmite a sensação de luxo é a dirigibilidade. Mesmo sendo um carro popular, a experiência ao dirigir parece sofisticada. A dirigibilidade é fundamental para essa impressão. A dirigibilidade do Grand Koleos é comparável à dos carros das 3 grandes marcas alemãs. Mesmo comparando com o X5 que dirijo, sinceramente, não acho que fique muito atrás. Por isso tento achar defeitos de propósito. Tem alguns pontos negativos, mas falarei deles depois, na parte dos defeitos. Por que o manuseio é tão importante? Quando estamos dirigindo um veículo, a habilidade de manter-se reto e fazer curvas, como em curvas fechadas, define o manuseio. O veículo vira dessa forma de acordo com a intenção do motorista. O principal é que ele curve suavemente, sem insegurança. No fim, falo de algo básico, sem exigir habilidade especial. Quando testei o Grand Koleos pela primeira vez, por causa da dirigibilidade ausente nos carros populares nacionais. Eu e o chefe Gominsu, especialista em suspensão, ficamos muito surpresos. E não foi algo sentido após 1 ou 2 horas dirigindo, mas logo ao ligar o carro e andar uns 100 metros, já pensamos: opa, isso aqui é diferente. Depois, ficamos surpresos mais uma vez ao analisar a suspensão no vídeo de análise. O sistema de direção ZF presente nas 3 grandes montadoras alemãs foi instalado da mesma forma no Grand Koleos. Além disso, com o ajuste da Renault, eu diria que a dirigibilidade do Grand Koleos é simplesmente a melhor entre os carros populares. Para sentir esse nível de dirigibilidade, você teria que pelo menos pegar um carro de uma marca premium nacional, como a Genesis. Muitos dirão: mas meu carro também é bom. Bastante gente fala isso. Isso não está errado, mas ao experimentar essa dirigibilidade, inconscientemente você precisa ficar ajustando o volante o tempo todo, girando um pouco assim. Mas quando está dirigindo na cidade, como a velocidade é baixa e a distância curta, não é tão desconfortável. Em viagens longas ou em alta velocidade, o controle do volante está diretamente ligado à segurança. É uma parte importante. O automóvel foi inventado há mais de 100 anos. Mas ainda assim, acho que os consumidores deveriam exigir mais sobre esse aspecto básico do manuseio. Só assim as montadoras melhoram. As fabricantes nacionais têm tecnologia para isso. Continuem expressando suas opiniões com consistência. Nesse ponto de vista, o manuseio do Grand Koleos realmente se destaca como o melhor entre os carros populares. Mas será que todos os veículos premium oferecem um bom manuseio? Isso também precisa ser analisado. Por exemplo, ao comparar o X5, os concorrentes são o Mercedes-Benz GLE, Audi Q7, Q8 e, entre as nacionais, o GV80. Se compararmos esses veículos ao X5, seja pela diferença de plataforma ou no sistema de direção dianteira, não dá para saber exatamente. Quando a gente faz a direção, é quase como se fosse do jeito que eu penso, né? Ou seja, o cérebro pensa e a gente muda de faixa, por exemplo.
Nesses momentos, quem já testou o X5 nota que ele responde mais rápido. É uma diferença muito sutil, mas teve muitas vezes que eu pensei, ué, será que ele percebeu o que eu estava pensando? Esses aspectos são claramente diferentes do Mercedes-Benz GLE ou do Genesis GV 80. Mas o Grand Coleos é assim. Pela análise, mostramos que a suspensão dianteira do Grand Coleos difere um pouco dos carros nacionais. No mercado nacional, há uma abraçadeira que prende os componentes da direção ao lado. O Grand Coleos utiliza uma estrutura passante preferida pelas 3 marcas alemãs, ou seja, que mantém uma sensação de fixação mais estável. Ele possui uma suspensão com esse tipo de estrutura. Talvez por causa dessas diferenças estruturais e do ajuste refinado dos engenheiros da Renault, a maior vantagem do Grand Coleos é, tanto há um ano quanto agora, seu excelente manuseio e sensação de direção estável seguem como principais pontos fortes. Existe um motivo pelo qual eu disse que ele é o X5 dos carros populares. É justamente por causa do seu desempenho de condução. Se o veículo está em movimento, ele segue rodando, certo? Durante a condução, o rolamento lateral ocorre conforme as condições da estrada, balançando o carro para os lados, e ao parar ou arrancar, o centro de gravidade o move para a frente. Você sente o pitching, movimento para frente e para trás, e o bouncing para cima e para baixo do veículo, o tempo todo. No final das contas, um bom conforto ao dirigir é quando o carro consegue controlar bem essas sensações de instabilidade que sentimos. Isso é o que podemos chamar de um bom conforto ao dirigir. Por isso, nos carros de luxo, através da suspensão controlada eletronicamente, ou seja, uma tecnologia que mantém o equilíbrio nas 4 rodas é utilizada. E, em carros de luxo ainda mais avançados, há estabilizadores que usam motores para manter o nível do veículo. Mas o veículo em que estamos agora... É o Grand Coleos, né? Também é popular. O Grand Coleos usa a plataforma Compact Modular Architecture desenvolvida pela Volvo, que agora pertence à Geely, mas na verdade tem uma estrutura quase igual à do Volvo XC60. Foi aplicada à plataforma Compact Modular Architecture, por isso, a segurança básica de dirigibilidade já está garantida. Se eu for um pouco mais direto aqui, os carros da Volvo não têm um sistema full híbrido. Eles usam um sistema mild hybrid, que recebe alguma ajuda do motor elétrico, mas não é um full híbrido. Por outro lado, o Grand Coleos tem um sistema full híbrido. Por causa dessa diferença, o Grand Coleos é até mais silencioso do que o XC60 em termos de isolamento acústico. O Grand Coleos foi ajustado de forma precisa pelos engenheiros da Renault. Quem já fez o test drive percebe facilmente que o desempenho de condução é bem diferente dos carros populares que conhecíamos. Normalmente, o Grand Coleos está mirando um nicho de mercado exatamente entre o Tucson, o Sportage, o Sorento e o Santa Fe. Ao comparar com esses veículos, ao aumentar um pouco a velocidade, a gente sente como se o carro estivesse meio flutuando. Mas o Grand Coleos, quanto mais você acelera, mais ele parece grudado na estrada, oferecendo uma performance de condução muito estável. Nesse sentido, quando comparamos com o BMW X5 e o Mercedes-Benz GLE, dizem que o X5 é o que mais gruda na pista, né? É uma sensação parecida. Nesse nível, isso não é chamar atenção à toa. O terceiro ponto comparável ao X5 é o tamanho do assento deste banco. Em SUVs médios, o banco da primeira fileira costuma apresentar maior diferença em relação aos modelos compactos ou subcompactos. A sensação do encosto abraçar as costas é importante, mas a principal diferença está no assento do banco. Geralmente o assento é curto. A diferença entre SUVs médios e grandes é que, na primeira fileira, agora são semelhantes. Tamanho do assento da segunda fileira. Ainda existe diferença entre SUVs médios e grandes. O Grand Coleos oferece um assento ainda mais espaçoso em comparação com o Sorento e o Santa Fe. Comparei modelos de várias gerações para mostrar para vocês. Vamos conferir? Este é o espaço da segunda fileira do Coleos. O que acham? O espaço da segunda fileira. Quando dividimos os segmentos dos carros, o Coleos, honestamente, pertence a um segmento menor do que o Santa Fe e o Sorento. É um pouco menor, certo? Porque é um segmento europeu. Eu já sentei na segunda fileira antes e hoje medi novamente para conferir. E o tamanho do assento da segunda fileira do Coleos é o maior. O assento da segunda fileira do Coleos é o maior? Sério? Sim. Tente medir isso uma vez. Então, o tamanho do assento aqui, este dá 53 centímetros. Assento. Sim. Normalmente falando, é verdade? Sim, 53 centímetros é o tamanho padrão para um assento em linha única. Que loucura. Então,
Quando eu sentei, eu sou meio grande, sabe? Mas mesmo assim, o banco era muito confortável. Então, na verdade, tem aqueles carros nacionais em que o ângulo do banco reclina bastante, né? Mesmo assim, quando reclina, minhas pernas ficam assim. Esse aqui, além de o estofamento ser o melhor, o tamanho do banco também é bem largo. O espaço para as pernas não é o mais importante, apesar de ser bem amplo. É que como o banco é grande e robusto, acaba parecendo mais apertado. Verdade. Pois é. Não, normalmente precisamos esclarecer um mal-entendido, porque quando as pessoas falam sobre isso, elas começam falando sobre punhos, né? 2 punhos, 3,5, isso. Isso não faz sentido. Ao viajar longas distâncias, o que pesa mais? O tamanho do assento ou o espaço para os joelhos? É o assento. Tem carros que apoiam exatamente até embaixo do joelho, chegam até aqui. E isso faz uma diferença enorme na postura em comparação com apenas ter mais espaço para as pernas. Impressionante. Tô curioso, mostre logo. Agora é o Sorento. Vamos dar uma olhada no Sorento. Parece um pouco pequeno. Dá pra ver que parece pequeno, até mesmo olhando assim. Mesmo assim, este é um carro de 5 lugares, então o banco é relativamente mais largo. Aqui, dá cerca de 49,5 centímetros. Incrível. Nem chegar a 50, né? O assento é 3,5 centímetros menor que o do outro carro. Não, mas todo mundo falou sobre isso. O espaço da segunda fileira do Sorento é muito maior, mas era só o espaço que era maior. E o encosto também é assim. Sentando assim, a parte de trás do joelho fica levantada. Ah, é verdade. Ainda fica um pouco de espaço vazio. O espaço para as pernas é praticamente o mesmo. Espaço para as pernas? Mas se o banco daquele carro é mais largo e o espaço para as pernas é parecido, de certa forma, isso significa que o design da segunda fileira do Coleus ficou muito bom. Nossa, é verdade. Talvez pelo assento maior, o Coleus pareça bem mais confortável. Achei que o Santa Fé ou o Sorento iam passar dos 50, com certeza. Então eu pensei que o tamanho deste banco e do banco da frente seriam iguais. Não, para serem iguais assim tem que ir de Palisade. Talvez desses modelos só um tenha bancos do mesmo tamanho da primeira fileira. Isso mesmo, Coleus. Ah, então vamos lá, vamos confirmar. Vamos dar uma olhada no Santa Fé. Este é o Santa Fé. Só para constar, são bancos individuais. Certo, este é o Santa Fé. O assento mede... Muitos preferem bancos individuais pelo conforto. Este tem 49 centímetros, mas foi bem empurrado, então ficou assim. Se considerar só até a área de contato, seria 48,95 centímetros. Então, sobre o assento, Sr. Ban. Esse aqui é o menor, né? Dizem que o assento individual é o mais confortável, mas na verdade, para o nosso traseiro, nem sempre é assim. Nossa, impressionante. Então, é por esse motivo. O Grand Coleus oferece amplo espaço na primeira fileira e assentos muito espaçosos na segunda. Logo após o test drive, percebi que, como veículo familiar para minha família, ele é um dos SUVs de porte médio que oferece o espaço mais amplo na segunda fileira. No entanto, embora o comprimento do assento da segunda fileira seja longo, a largura é um pouco estreita, então pode ser um pouco apertado para 3 pessoas sentarem. Se precisarem de 3 pessoas na segunda fileira, Santa Fé ou Sorento são melhores opções. Costumo andar com 2 pessoas, então o Grand Coleus com assento mais espaçoso seria uma boa opção. Outro ponto positivo é o silêncio típico dos híbridos. O Grand Coleus tem som Bose e função de cancelamento de ruído. Por esses motivos, o Grand Coleus garante um nível de silêncio relativamente mais alto. Concluindo com uma excelente dirigibilidade, desempenho baseado na plataforma Compact Modular Architecture e ainda o silêncio exclusivo do sistema Full híbrido. Sempre que ligo o carro e começo a dirigir, penso, ué, será que estou dirigindo um carro de luxo? É esse tipo de sensação que tenho. Se eu comparar com o X-Pibe que dirijo hoje, claro que há diferença de luxo entre o X-Pibe de 1 bilhão de won e o Grand Coleus de uma marca popular. Mas considerando apenas o básico, é difícil achar um carro de marca popular com essa qualidade básica. Teve só pontos positivos? Na verdade, não. A partir de agora, para os consumidores e também esperando que o pessoal da Renault faça melhorias, vou falar sobre alguns pontos que achei um pouco decepcionantes. O primeiro ponto foi algo que realmente prejudicou a excelente dirigibilidade. Quando compramos um carro novo, um dos sistemas de assistência ao motorista mais importantes é o LFA, que mantém o carro na faixa. No Grand Coleus, não sei se é uma questão de compatibilidade ou se essa função ainda não foi totalmente otimizada. Por exemplo, ao ativar esse sensor, não é um aviso suave, ele reage de forma um pouco brusca. Por isso, nos assustamos fácil. Penso se não dava para expressar isso de modo mais suave, mas como envolve segurança, talvez ele reaja mais brusco para aumentar a tensão. Fico pensando nisso. Mas quando isso se combina com essa ótima dirigibilidade,
a frustração aumenta ao tentar aproveitar a dirigibilidade. Em trechos de rodovia como este, eu mudo manualmente para o assistente de manutenção de faixa, porque isso aqui é bom demais. Então, seja em uma atualização de ano modelo ou em uma versão facelift, eu gostaria que eles melhorassem o assistente de manutenção de faixa, para que ele fosse um pouco mais suave, ou seja, menos brusco. Essa parte realmente precisa ser otimizada. E a segunda parte é justamente a iluminação ambiente na porta. Essa iluminação ambiente fica muito forte à noite, né? Claro, dá para ajustar a cor, mas em carros de luxo ela surge de forma sutil, apenas quando precisa se destacar. Às vezes, ela também reflete no acabamento em alto brilho na frente. E principalmente a iluminação, que completa o interior. Na segunda fileira não há, por isso o acabamento das portas não tinha iluminação ambiente. O Grand Koleos já vendeu mais de 50 mil unidades, né? Se continuar assim, acho que não vai demorar para ultrapassar 100 mil unidades. Gostaria que esses detalhes fossem um pouco mais aprimorados para satisfazer ainda mais o lado emocional dos consumidores. Após um ano, testei o Grand Koleos de novo. Quando o dirigi pela primeira vez há um ano, pensei, esse carro realmente ficou muito bom. Por isso, contei para vocês e fui muito criticado. E então se passou um ano. Tanto para pessoas quanto para carros, a primeira impressão é importante. O Grand Koleos que conheci há um ano continua sendo um carro muito atraente e isso não mudou desde então. Recebemos diversas opiniões dos consumidores locais nesse período. Entre elas, muitas foram resolvidas rapidamente, o que está gerando uma confiança diferente em relação ao passado. Seria ótimo se vocês melhorassem ainda mais a sensação interna e o manuseio que citei hoje. Hoje conhecemos o Grand Koleos. Daqui a pouco, o Aurora 2 será lançado. O que é certo é que ele será baseado no Grand Koleos. Acho que o know-how de um ano será aplicado nesse veículo. O Aurora 2 será de uma categoria superior ao Grand Koleos. É um veículo de porte quase grande, certo? Lembrando o impacto refrescante que o Grand Koleos trouxe, vou ficar na expectativa pelo Aurora 2. Bom, o vídeo que preparei termina aqui, então volto a cumprimentá-los com um vídeo ainda melhor. Obrigado! Se o vídeo foi útil, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber informações rápidas sobre carros novos. Obrigado!